Hoje nós vamos falar de investimentos no setor imobiliário nos Estados Unidos. Vale mesmo a pena investir no setor imobiliário nos Estados Unidos? Essa é uma pergunta que estão me fazendo frequentemente, principalmente agora que parece que começaram a perceber algo que é bastante comum no modelo econômico, que são os pontos de saturação. Então, a região de Orlando, principalmente na Flórida, se tornou um dos pontos prediletos dos brasileiros em termos de investimentos. E muitos que investiram considerando a exploração de Airbnb, agora estão sofrendo para poder fazer a conta fechar, porque nem sempre a conta está fechando. Agora, isso quer dizer que não vale mais a pena? Deixa eu contar uma história para vocês. Eu faço esse caminho de Estados Unidos desde 1987. E no ano de 2001 eu me mudei para os Estados Unidos. E desde então, nessas 2 décadas e meia, eu fiquei mais tempo nos Estados Unidos do que no Brasil, onde estou agora. Eu aprendi que existem os locais onde todos se afluem, todo mundo vai para lá, e tem os locais que poucas pessoas conhecem. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre investimento de real estate ou no setor imobiliário da Flórida. A Flórida passou por um movimento fantástico durante a pandemia. A Flórida era o lugar mais desejado do pessoal, chamado pessoal do norte, e dos chamados snowbirds. Snowbirds eram os pássaros da neve que vinham a partir de Nova York, daquela região para cima, e do Canadá. E na época da pandemia aconteceu uma coisa interessante, porque a maioria das pessoas das multinacionais começaram a trabalhar home office. E essas pessoas foram para a Flórida e não voltaram mais para os seus locais de origem. E então o mercado imobiliário da Flórida aqueceu de uma forma incontrolável, foi uma coisa incontrolável. Casa na Flórida era leiloada a ponto de, eu vou contar um exemplo para vocês, que é um exemplo verídico, de você ter uma casa à venda e o open house, que é o momento que você pode visitar a casa, era determinado. Olha, esse open house vai ser das 9 a meio-dia, e o proprietário ou o realtor dizia, o corretor dizia assim: eu vou aceitar propostas até 3 horas da tarde. E não raro, nesse ínterim da proposta, ele recebia proposta com valores maiores do que estava sendo pedido, ou seja, as casas eram compradas com ágio. Nesse tempo todo, não foi só a pandemia, eu digo, a pandemia foi o ponto que veio para fechar o processo, porque a valorização, principalmente do sul da Flórida, já era latente. E aí, a partir daí, toda aquela região, os preços ficaram impossíveis, ficaram muito altos, fora de propósito. Não é o caso de Orlando. O caso de Orlando é uma questão de saturação natural pela lei da oferta e da procura. Mas então acabou o mercado? Absolutamente. Nós temos regiões hoje ainda com oportunidades de investimentos fantásticas. E se você quiser falar a respeito desse assunto, peguem o meu contato, me mande uma mensagem dizendo qual é o seu interesse, porque nós temos alguns modelos de negócio que a gente pode ainda discutir para investimentos a partir de 120 mil dólares. Isso é importante, a partir de 120 mil dólares. São investimentos com retorno garantido em um ano, retorno garantido em um ano. Ah, mas eu não quero ser apenas um investidor, eu quero comprar uma casa porque eu quero alugar, etc. e tal. Temos também oportunidades de investimentos onde nós compramos o terreno, fazemos o processo de construção da casa e você fica com uma casa no seu nome, pessoa jurídica ou pessoa física, para você fazer o que você quiser, ou se for o caso, nós vendemos a casa. Ou seja, existem várias razões. Eu estou dizendo isso para dizer também o seguinte: não saturou totalmente o mercado. O mercado hoje está diferente, mas agora, com a queda de juros do setor imobiliário, dos mortgages, que está sendo renegociado em grande monta, porque a taxa de juros está caindo e quem tem mortgage está negociando. O mercado volta a aquecer. Então, se você está pensando em investir, esse é o melhor momento para entrar no investimento.
Espera-se que em aproximadamente 9 meses os mortgages estejam renegociados e o mercado, agora com taxas de juros menores, porque o Fed está reduzindo gradativamente as taxas de juros, o mercado volte a ser aquecido. Mas se você quiser conversar, se você é um investidor e quer conversar sobre isso, está no seu momento, está preparado para isso, entre em contato. Terei o maior prazer de conversar com você, de dar essas informações e de eventualmente fazermos negócios juntos. Aguardo o seu contato e faz o seguinte, inscreva-se no nosso canal para que você não perca mais nenhum conteúdo desse que nós estamos fazendo. Nós vamos continuar trazendo dicas, muita conversa, muita informação a respeito de investimento, Estados Unidos, internacionalização e comportamento pessoal que vai te ajudar não somente a sua vida, mas os seus negócios também. Te vejo.